Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais uma preparação, para garantir primeiro a sua nota, para progredir, para se preparar para o seu futuro e também para o exame de biologia da 10ª classe. Aqui trazemos toda a matéria, matéria, devia ser acentuado aqui, um erro, perdão. Então, vamos. Eu primeiro rogo-vos que vocês possam se inscrever no canal para não perder as novidades que eu irei lançar aqui. Quando se inscreves, tem o acesso a ser notificado e vamos a isso. O primeiro capítulo que a, a, a matriz traz é a citologia. Citologia, citos, significa célula, logia, estudo, como bem vocês sabem. Então, aqui vamos estudar a célula, né? O capítulo ramo da biologia que estuda a célula chama-se citologia. E para se descobrir, para chegar a estudar a célula, foi devido a várias atividades que foram feitas no nível, no campo científico, onde primeiro foi a descoberta do microscópio, né, por vários cientistas, onde se destacaram a família Hans, Zacarias e Joachim Hans, e também o Anton van Leeuwenhoek também conseguiu produzir seu próprio aparato microscópico. Então, daí que os estudos da biologia já começaram a se tornar possíveis, porque já conseguiam observar as células. Células é só visível ao microscópio. Então, é, por causa do estudo de Theodor Schwann e Matthias Schleiden, uh, esses indivíduos estudaram completamente as células animais e células vegetais, onde eles descobriram que todas essas células eram compostas por células como tal. Né? Todos esses indivíduos eram compostos por células. E daí vem a teoria a teoria celular. E um dos primeiros indivíduos que observou ou que disse a palavra célula foi o Robert Hooke, e ele formulou a teoria celular baseada em 3 pressupostos, até 4, que diz: todos os seres vivos são formados por células, a célula é a unidade funcional de todos os seres vivos, toda célula surge de outra célula pré-existente. Então, tem que existir uma célula primeiro para dar a existência às próximas células. É o que quer dizer esse ponto, esse terceiro ponto. E também que a célula é a unidade hereditária dos seres vivos. É importante conhecer os tipos de célula. Veja só aí, existem 2 tipos de célula, tem a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, nós também podemos chamar organismos procariontes ou organismos eucariontes. Então, pro significa primitivo, e cario significa núcleo. Eu significa verdadeiro e cario núcleo. Não quer dizer que os núcleos dos procariontes são falsos, mas é um núcleo primitivo e geralmente a sua estrutura, o seu material genético não tem um envoltório nuclear, não tem a carioteca, não está desprovido da membrana nuclear, em outras palavras, por isso que diz que não tem células. Então, o seu citoplasma encontra-se espalhado, o seu DNA encontra-se espalhado no citoplasma. Veja como está a nossa célula aí, a nossa célula procarionte, e no interior aí tem o seu material genético espalhado realmente no citoplasma. Enquanto, quando vamos reparar a célula A e B, que são células eucariontes, essas apresentam núcleo. Estamos a falar dessa estrutura um pouco roseada aí, com um pontinho amarelo no seu centro. E a célula A é a célula animal e a célula B é a célula vegetal. Podes notar isso porque a célula animal é uma célula quase que não tem uma forma definida por causa da ausência ou não tem parede celular, enquanto a célula B desse lado tem a parede celular, por isso que apresenta-se bem delimitada, muito bem organizadinha, tá? Então, essa é a diferença estrutural entre uma célula animal e uma célula vegetal. Mas essas células são células eucariontes. Então, as células eucariontes são exemplo dos animais, das plantas, dos fungos, dos protozoários. Né? É importante também conhecer os organelos celulares e suas funções.
Uma das estruturas mais importantes aqui, não que as outras não sejam, é o núcleo. Então, se tu observas uma figura como essa, vai se tratar de núcleo. Veja só, o núcleo tem a função de controlar toda a atividade celular, tem a função de armazenar o material genético. É no núcleo onde você encontra o DNA, tem um outro material genético chamado RNA, também encontras no núcleo. Né? Então, o núcleo é como se fosse o chefe do, da, da, do, de uma organização. Então, ele é que manda, ele é que organiza, ele é que controla. DNA proteínas, haverá produção de proteínas. DNA lípidos, haverá produção de lípidos. Tudo isso coordenado ou controlado pelo núcleo. E o núcleo, estruturalmente, possui uma membrana dupla, né? Então, possui um envoltório nuclear. Geralmente, aqui estamos a falar do núcleo dos eucariontes, onde você consegue ver o envoltório nuclear. Mas esse envoltório nuclear, consegue ver que há uns tracinhos aqui separando, né? Os tracinhos aqui separando são poros. Então, é uma membrana que contém poros para facilitar a saída e entrada de movimentação, né? De partículas, de proteínas, de RNA mensageiro, essas coisas todas. E, se for ver, a estrutura que está mais próxima depois do núcleo é o retículo endoplasmático. Então, dentro do núcleo, encontra essa estrutura um pouco mais carregada, que é o nucleolo, encontra essas cobrinhas aí, essas cordinhas aí, que são a cromatina, e onde está o nucleolo e a cromatina é o citoplasma do núcleo, que preferencialmente chamamos de nucleoplasma, que é o líquido presente no núcleo, né? Onde se albergam a cromatina, o nucleolo e as outras estruturas nucleares. Mitocôndrias, quer ver, parece Crocs, aqueles sapatos que vocês usam, aquelas sandálias que vocês usam nos dias atuais. Estou a ver aqui uma, mas não posso sair do vídeo. Então, mitocôndrias têm a função de produção de energia. É lá onde ocorre um processo muito importante e vital para todos os seres vivos, que é a respiração celular. A mitocôndria tem membrana dupla, como pode ver na imagem, tem uma membrana interna e uma membrana externa, quer dizer que são duas membranas. Uma membrana dupla e tem DNA próprio. Estamos juntos? Então, a mitocôndria tem DNA próprio e interiormente você encontra a matriz, as cristas. Então, é importante conhecer. Aqui, mitocôndrias têm a função de produção de energia, ou simplesmente ATP. Deixa aí nos comentários o significado da palavra ATP. Então, resumindo, mitocôndrias, produção ou síntese de energia. Depois temos os famosos ribossomos aqui, que são umas pontinhas que sempre aparecem quando nós estamos a falar da... Vou adiantar um pouco aqui. Essas pontinhas que estão aqui no retículo endoplasmático são ribossomas. Então, ribossomas têm a função de produzir proteínas. Então, a estrutura de ribossomas, como pode ver aqui deste lado, aqui em cima, tem, aqui sim, tem a fidelidade maior e a fidelidade menor. Então, são duas fidelidades. O retículo endoplasmático rugoso. Esse também é conhecido como retículo endoplasmático granular, porque apresenta grânulos. Ou seja, esses grânulos, na verdade, são a superfície a superfície do retículo endoplasmático. Esses grânulos, na verdade, são os ribossomas, porque acaba tendo a mesma função. O retículo endoplasmático acaba tendo a mesma função dos ribossomas, que é a síntese de proteínas, mas também podemos dizer que faz transporte e modificação de proteínas. E o irmão do retículo endoplasmático rugoso é o retículo endoplasmático liso mesmo, liso. Né? Liso, então, tem a função de produção de lípidos e desintoxicação celular, produção de gorduras, em outras palavras. Então, como um segredinho, isso é de retículo endoplasmático liso, lípidos. Então, aí você fixa a função. Temos a membrana plasmática. A membrana plasmática, como pode ver aí, tem essas cabecinhas aí por cima e por baixo também. Esses são lípidos, então por isso que são de bicomposição, porque tem aí por cima e tem aí por baixo, quer dizer, bicamadas, são duas camadas lipídicas, com proteínas aderidas, como essas proteínas que você consegue ver aí, roxo, não é bom em diferenciar as cores. E depois tem essas estruturas que estão por cima da camada da proteína, que são açúcares, são glicoproteínas, que fazem parte da glicocálise, que é a função de reconhecimento celular. A verdade,
A função da membrana plasmática, ela controla quem vai entrar e quem vai sair da célula. Né? Então, ela faz uma seleção de quem entra e quem sai. Por isso que, resumidamente, a função da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. A permeabilidade é a capacidade de deixar passar ou não, mas escolhendo nesse caso, né? Porque existem membranas que são seletivamente permeáveis, existem membranas que são impermeáveis, né? Então, a membrana plasmática é seletivamente permeável. Temos o complexo de Golgi, como podes ver, tem um aspecto de bolsas. E nessas bolsas, tu consegues ver aí proteínas, que são aquelas bolinhas lá dentro. Então, ela armazena proteínas, processa, armazena e distribui proteínas e lípidos. E como também as setas estão a indicar, o complexo de Golgi é responsável pela produção do acróstomo, que é essa cabeça aí do espermatozoide, é responsável pela produção ou a formação de lisossomas, que essa estrutura aí por cima. Então, de forma resumida, diria complexo de Golgi é pai de acróstomo, é pai de lisossoma, porque é quem forma essas estruturas aí, essas organelas aí. Então, vamos continuar. Temos a nossa estrutura famosa, que é o cloroplasto. O cloroplasto geralmente encontramos nas plantas, claro, algas também, e algumas algas, geralmente. E qual é a função do cloroplasto? Tem a função de produção de matéria orgânica, nesse caso, produção de açúcar, produção de glicose. Como? Através de um processo muito importante que converte a luz em energia luminosa, conhecida como fotossíntese. A palavra foto significa luz, síntese significa produção. Então, estamos a produzir uma matéria orgânica, convertendo a energia luminosa para energia química. Então, essa energia química, estamos a falar da glicose, que é esse C6H12O6. Então, quimicamente, a energia que estava no solo já está na glicose, e tu, quando comes qualquer vegetal, estás aí se alimentar da energia solar. Então, a membrana, ou seja, perdão, o cloroplasto, nesse caso, tem membrana dupla também, e tem DNA próprio. Então, já falamos de dois organelos que têm membrana dupla e DNA próprio. Estamos a falar de cloroplastos, como esse, e aquela que falamos antes, que é a mitocôndria. Então, não esqueçam dessa equação da fotossíntese, é muito importante para vocês. Então, dentro do cloroplasto, tem essa estrutura aqui, tem o estroma, né, que é a parte, e tem tilacoides, que são partes essenciais, em que ocorrem alguns processos essenciais, que vamos ver lá em diante. E, tá até aqui, não tenho como tirar essa minha imagem, mas pronto. Tens que conhecer a função de lisosomas, função de peroxisomas, função de citoesqueleto. Lisosomas tem a função de digestão intracelular, né? Como nós vimos, que é uma bolsa cheia de enzimas, proteínas. Então, a ideia é digerir, né? Digerir resíduos, substâncias externas. Então, essa é a função principal de lisosomas. E peroxisomas tem a função de decomposição do peróxido de hidrogênio e metabolismo de lípidos. Peróxido de hidrogênio H2O2. Então, quem faz essa decomposição é o peroxisomas através de uma enzima chamada catalase, que vai degradar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, o citoesqueleto tem uma função estrutural, como já disse, o esqueleto, né? Tem mais a ver com estrutura e movimentação das células. Esse organelo que eu estou a cobrir aqui pela minha imagem é um vacúolo nas plantas. Ela tem a função de armazenamento de substâncias e manutenção do equilíbrio osmótico. Então, essa é a função de vacúolos. Há gente que diz que o célula animal não tem vacúolos, mas tem, mas são de tamanho muito reduzido em detrimento das plantas. Então, chegou a hora de se inscrever no canal, dar uma pausinha aí e deixar o seu comentário do que está achando do vídeo, se está te ajudar. E se te ajudar a seguir o exame, venha comentar aqui, isso vai nos ajudar a continuar a fazer mais gravação desse gênero. A outra temática da matriz é a respiração celular. A respiração celular é um processo bioquímico pelo qual as células convertem as moléculas orgânicas, como glicose, em energia utilizável na forma de ATP. Eu já tinha perguntado aí
já tinha dito para tu deixar esse significado de ATP, mas aqui significa adenosina trifosfato. Qual é o objetivo principal da respiração celular? É produzir energia para as atividades metabólicas. Porque sem a respiração celular, meu amigo, tu estás perdido, quer dizer, tu estás morto. Então, a respiração celular é muito importante, mitocôndrias em atividade é muito importante. Né? Então, temos aqui a nossa equação. A seta direta, essa verb, indica a fotossíntese, quando o dióxido de carbono reage com água para formar glicose e oxigênio. Isso ocorre nas plantas, né? Através da energia solar. Mas quando a glicose reage com oxigênio, que é a seta azul, é a respiração celular. Estamos juntos? E a degradação da glicose produzindo, quer dizer, a combustão da glicose produzindo dióxido de carbono e água. Então, essa combustão, essa degradação da glicose vai nos fornecer o quê? Vai nos fornecer energia química que vamos usar para as nossas células. E existem dois tipos de respiração celular. Tem a respiração que precisa ou que ocorre com intervenção do oxigênio e tem aquela que ocorre sem a intervenção do oxigênio. Então, a que ocorre com a intervenção de oxigênio chama-se respiração aeróbica e essa que produz a maior quantidade de ATP, geralmente até 38 moléculas por glicose. Enquanto a anaeróbica ocorre na ausência de oxigênio e produz menos ATPs, no máximo 2 moléculas de ATP por cada glicose. Então, um exemplo da respiração anaeróbica é a fermentação. Então, tu podes ver aqui a estrutura da glicose, a estrutura química da glicose. Pode observar aqui, temos as estruturas químicas da glicose. E também trazem aqui as etapas da respiração celular anaeróbica. Então, aeróbica, perdão. Então, a primeira etapa é a glicólise. Glico, quer dizer açúcar, lise, quebra. Então, aqui vai ocorrer a quebra da glicose. Onde? No citoplasma, é onde ocorre a glicólise. Então, a quebra ou degradação da glicose em 2 moléculas de piruvato, ou simplesmente ácido pirúvico. E para se fazer a quebra da glicose, é necessário que gaste-se 2 ATPs. Estamos juntos? Então, gaste 2 ATPs. E esse todo o processo da glicólise produz 4 ATPs. Mas deve pagar aquele 2 ATPs que ele gastou no início. Então, por isso que aqui está escrito produz 2 ATPs, quer dizer, é o saldo total, é o saldo que depois de pagar a dívida, ela fica com ele. Então, produz 2 ATPs e na DH, depois, a segunda etapa é o ciclo de Krebs, ou simplesmente ciclo de ácido cítrico, pode ver aqui o nosso ciclo. Então, o importante aqui é saber, ok, onde ocorre o ciclo de Krebs? Ocorre na matriz mitocondrial. Então, aquele piruvato, né, vai ser descarboxilado. Quer dizer, vamos começar a retirar CO2, 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 até o máximo que pudermos. Então, essa retirada de CO2 vai nos facilitar a produzir o NADH, o FADH2 e 2 moléculas de ATP. Então, comparativamente, só para salientar, a glicólise em si é uma etapa que não depende de oxigênio, é uma etapa anaeróbica. É claro, são etapas da respiração aeróbica, mas a glicólise não depende de oxigênio. Então, a glicólise é uma etapa similar, tanto para a respiração aeróbica como para a respiração anaeróbica. Depois aqui temos a cadeia transportadora de eletrons, né? Onde ocorre nas cristras mitocondriais. Então, esta aqui vai ser, é uma cadeia de transporte de eletrons. O NADH e o FADH vão começar a captar os eletrons presentes a cada quebra da glicose para formar ou para produzir ATP. Então, neste aqui temos um saldo total, geralmente de 34 ATP, e a água é um dos subprodutos. Como bem sabemos, aqui o aceptor final, né, de hidrogênios, aqui é oxigênio. Então, isso vai formar a água. E, muito bem, a anaeróbica é a fermentação. A fermentação também ocorre com a glicólise, como eu estava a referir.
O açúcar é quebrado e produz o piruvato. Só que o piruvato vai ter dois destinos: o ácido pirúvico. O ácido pirúvico depois pode sofrer fermentação lática, produzindo ácido lático. Geralmente ocorre nos músculos. Quando você está correndo, está fazendo muita atividade física, as células não suprem oxigênio suficiente para cada músculo e o açúcar presente lá, o carboidrato começa a ser degradado por via da fermentação. E isso depois do seguinte, tu sentes dores naquelas partes onde houve a fermentação lática. Enquanto a fermentação alcoólica ocorre geralmente em produtos como cereais, por aí vai. Então, qual é o produto da fermentação alcoólica? O produto da fermentação alcoólica é o álcool etílico e o dióxido de carbono. E tem como exemplo a produção de bebidas alcoólicas e pão. Então, pão, bebidas alcoólicas são exemplos da fermentação alcoólica. Podemos aqui fazer algum paralelismo das diferenças entre a fermentação e a respiração celular aeróbica. A fermentação versus respiração aeróbica. Então, a fermentação não precisa de oxigênio ou precisa de pouco oxigênio, enquanto a respiração ela requer a presença de oxigênio. O rendimento energético da fermentação é somente 2 ATPs e o rendimento energético da respiração aeróbica ou aeróbia o rendimento é de 30 ATPs. Os produtos finais da fermentação, estamos a falar de moléculas orgânicas muito energéticas que ocorre somente a glicólise, enquanto que na respiração aeróbica ou aeróbia ocorre em 3 etapas, que é primeiro a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou simplesmente cadeia transportadora de eletrões. Fatores que influenciam a respiração celular. Existem 3 fatores que influenciam a respiração celular. Temos a disponibilidade de oxigênio e nutrientes, a temperatura, porque a temperatura é essencial no funcionamento das enzimas. Existem temperaturas ideais quais que a enzima atua ou funciona da sua forma mais eficiente. E também tem o pH, que o meio for ácido básico também influencia na atividade enzimática. Importância biológica. Qual é a importância biológica da respiração celular? Essa respiração celular é a fonte de energia, porque ATP o que é? ATP é energia. O nosso cérebro, por exemplo, precisa de ATP. Então, há quem diz, eu preciso de consumir açúcar, porque o meu cérebro abastece de açúcar. Na verdade, a pessoa tenta dizer que ele deve se alimentar de açúcar para esse açúcar ser degradado e produzir ATP para abastecer o seu cérebro. Então, porque o cérebro está em constante funcionamento. E permite a contração muscular, a transmissão nervosa, a divisão celular, entre outros processos. E garantem também a homeostase do organismo. Então, essa é a importância biológica da respiração celular. Um outro capítulo é a divisão celular. A divisão celular é o processo pelo qual uma célula dá origem a novas células, garantindo a continuidade de vida e manutenção de material genético. Praticamente, a importância da divisão celular é o crescimento, a reparação dos tecidos, a reprodução, se for caso sexuado ou assexuado, manutenção do número cromossômico. Então, como pode ver nas imagens aí, tem o prometa anatelô, o prometa anatelefone, quer dizer, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, uma das primeiras tipos de divisões celular que vamos abordar aqui é a mitose. Então, qual é o princípio da mitose? É a cópia exata. Né? Ela faz o quê? Produz 2 células geneticamente idênticas. Quer dizer, uma célula mãe produz 2 células filhas iguaizinhas, como pode ver aí na imagem da mitose. Tem uma célula mãe do gene, depois ela produz 2 células mãe também do gene, com a mesma carga cromossômica. Então, só esse movimento ocorre em células somáticas, somente em células somáticas. Enquanto que a meiose, a partir de uma célula mãe, como pode ver na imagem, produz 4 células filhas, mas a célula mãe era do gene e as células filhas são NN, quer dizer, estão com a metade ou reduz o número de cromossomas à metade. Isso aqui é a meiose. E qual é a importância? Ocorre aonde? Ocorre na formação de gametas. Nesse caso, essa formação de gametas chama-se gametogênese.
E essa gametogênese pode produzir óvulos ou espermatozoides, por o caso. Então, temos aqui as fases ou etapas e características da mitose. Primeiro é a prófase, segundo é a metáfase, terceiro é a anáfase e, por último, é a telófase. O que ocorre na prófase? Como pode ver a imagem, encontra-se os cromossomas aí, os cromossomas começam a se condensar e se tornar visíveis. Há desaparecimento aqui da carioteca que é a proteção nuclear, então deve desaparecer a desintegração da carioteca ou membrana nuclear, do nucleolo também, e a formação dos fusos mitóticos. Os fusos mitóticos são aquelas linhas que vão aparecendo nesse formato aqui, e vamos encontrar já na metáfase, onde os cromossomas ficam alinhados na placa equatorial. Então, sempre que ver os cromossomas alinhados, como conforme vem a imagem da metáfase, dessa forma, isso é um indicativo que é metáfase dessa imagem, porque a formação de fibra difusa, ou seja, as fibras difusas conectam-se aos centrómeros dos cromossomas e, através dessa conexão, são alinhados na placa equatorial. Enquanto que na anáfase, o que vai acontecer? Haverá separação, como mostra a imagem, né? Então, cada cromossoma é separado um do outro, porque o cromossoma ele possui dois braços, né? Nesse caso, dois braços. Então, cada braço é uma cromátide, uma cromátide. Então, as cromátides são separadas, uma para o lado oposto. Essa separação sempre ocorre em função da diminuição ou encurtamento das fibras de fuso cromático e é esse momento que evidencia ou demarca a anáfase. Enquanto que a telófase é o contrário, geralmente, da prófase, porque na prófase houve muito desaparecimento e aqui haverá o reaparecimento. Reaparecimento da membrana nuclear em torno dos cromossomas. Cromossomas descondensam-se, lá haviam condensado, formação de dois núcleos, físios e citocinese. Citocinese, o que é? É muito importante saber que citocinese faz parte da telófase, é quando essas duas células que estão para se separar, separam-se mesmo. Então, é a divisão do citoplasma, né? Fazendo duas novas células filhas. Enquanto que a meiose ela, como bem temos, ela reduz o número de cromossomas pela metade, porque existem duas meioses, tem a meiose 1, que é a meiose reducional, e tem a meiose 2, que é a meiose equacional. Então, na meiose 1, as fases são as mesmas, só que diferenciam-se pela numerologia. Então, tudo vai ser Então, primeiro, é a prófase 1. Na prófase 1 é muito importante essa fase, porque é onde ocorre o crossing over, exatamente na fase chamada paquíteno ou paquiteno. Então, haverá o crossing over. Crossing over que é o pareamento dos cromossomas homólogos, formando sinapses. Como consegue ver aí nessa imagem, tem um cromossoma azul e um cromossoma amarelo, e juntam-se as pernocas assim, como você já vê, formando quiasma. Então, quando juntam as pernocas, há troca de segmentos. Então, um fica com um segmento ou braço do outro, como consegue ver na terceira imagem. Isso vai garantir a variabilidade genética. Essa aí é a permuta genética, ou conhecida como crossing over entre cromátidos. Então, na metáfase, o que vai acontecer? Os cromossomas homólogos é como o que está a ver aí, esse cromossoma azul e o cromossoma amarelo, companheiro ou laranja. Tenho confusão entre amarelo e laranja, então me desculpar. Então, homólogos alinham-se no plano equatorial em pares, sempre plano equatorial. Então, se você domina mesmo a mitose, entender a explicação da mitose, o evento de forma visual é quase que o mesmo, diferentemente da prófase, porque é ali onde haverá cromossomas homólogos ligando-se, formando quiasma para fazer a permuta gênica. A anáfase é a fase de separação, como bem temos, sempre vão ser puxados para os lados opostos, pela função do encurtamento da fibra de fuso cromático, e na telófase haverá a formação de células filhas com metade do número de cromossomas. Então, nesse caso, também podemos rever aqui a divisão equacional, que é a meiose 2, é equacional porque essa aqui não reduz pela metade, é similar, é semelhante, totalmente semelhante à mitose. Se você estás a reparar meiose 2, estás a reparar mitose. Então, vamos observar as estruturas aqui e podes ver aí, tem a tua célula na prófase, bem desorganizada, na metáfase, formando a placa equatorial e por aí vai. Então, é importante também saber
Qual é a importância da mitose? Qual é a importância da meiose? A importância é o desenvolvimento ou o crescimento e a regeneração e substâncias danificadas. Isso é regeneração. Por exemplo, quando tu cortas ou cortas cabelo ou tipo, cortam a sua unha, há substituição dessas células que foram removidas por meio da mitose. Enquanto que a meiose é exclusivamente para a formação de gametas, reprodução sexuada, que vai nos garantir a variabilidade genética através do fósforo ova e a segregação independente. Então, de forma sumária, características da mitose e meiose, o número de células filhas que são produzidas na mitose são duas, na meiose são quatro, são geneticamente idênticas, mitose sim, é exatamente como a mãe, meiose não. Né? O número de cromossomas se mantém ali, na meiose reduz. Local de ocorrência, em que células ocorrem, a mitose ocorre nas células somáticas e meiose células germinativas. Células germinativas são óvulos espermatozoides. E a função é de crescimento e reparo para a mitose e reprodução sexual para a meiose. Então, beba a sua aguinha aí para continuarmos a trabalhar. Show. Ok. O próximo capítulo é a histologia. Histologia. Histo é o estudo de tecidos. Então, nesse caso, vamos estudar tecidos vegetais. Nos tecidos vegetais, primeiro vamos introduzir a histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos de plantas, que são grupos de células especializadas em desempenhar funções específicas. Qual é a importância da histologia? Compreender a estrutura do vegetal, entender os processos essenciais para a sobrevivência e crescimento de plantas. Agora, podemos classificar os tecidos de várias formas. Então, primeiro são tecidos meristematos, segundo, tem tecidos permanentes. Tecidos meristematos são uma classe de tecidos embrionários, cuja característica que são células indiferenciadas. São as células que ainda não foram diferenciadas e que têm alta capacidade de divisão. Então, a sua função é o crescimento da planta, crescimento primário, tanto como secundário. Essa é a função de tecidos meristematos de crescimento. Então, enquanto tecidos permanentes, nós podemos encontrar ali tecidos de revestimento, como a epiderme. A epiderme é o que reveste a célula vegetal, chama-se epiderme, tem a função de proteção, troca gasosa, a redução de perda de água, por meio de uma estrutura chamada cutícula, que é uma estrutura quase que lipídica. Né? Temos a periderme, que substitui a epiderme em plantas com crescimento secundário. Então, podes também observar aqui, minha carga já acabou, a estrutura que mostra os tecidos de revestimento, temos os tecidos fundamentais, os sentimentos parênquimas, temos o parênquima clorofilino,